Plástico, cerâmica, loucura, surreal. No episódio de hoje, cabeça encolhida. Entre os povos dívaros, habitantes do noroeste amazônico, entre o Peru e o Equador, estão os Shuars, um dos povos guerreiros mais resistentes à violência dos colonizadores. Mas o costume dos Shuars mais conhecidos dos ocidentais é, sem dúvida, o encolhimento de cabeças. As chamadas tsantsas são cabeças de inimigos abatidos em combate que eram taxidermizadas em um ritual de cozimento do couro desprendido do crânio, que encolhia e transformava a cabeça em uma espécie de amuleto. Isso porque na cosmologia dívaro existe um espírito vingativo no corpo dos adversários chamado Muziak. Para neutralizar a vingança e as maldições do Muziak, a cabeça do inimigo deveria ser encolhida e ostentada pelos guerreiros Shuars. Com as novas investidas coloniais do final do século XIX, as cabeças encolhidas viraram objeto de fetiche entre os exploradores safados, e o que era um ritual socialmente coerente se tornou uma verdadeira matança a fim de lucrar com os bizarros amuletos. Hoje, esse fetiche pode ser revisitado sem a mesma violência, e é isso que eu vou mostrar: cabeça encolhida. Bolinha de isopor, massa para biscuit, barbante preto, cordinha de sisal, ganchinho com um parafuso, pincel, tinta acrílica, látex líquido, cola quente, lápis, também estilete e agulha. Faça os traços básicos da face na bolinha de isopor. Afunda os olhos para fazer a parte com baixo relevo. Comece a jogar a primeira camada de massa para fazer os relevos mais altos, como testa e nariz. Tento grudar bem a massa na bolinha de isopor, umedecendo as pontas dos dedos. A cada pequena camada eu espero secar e deixar a massa ficar um pouco mais dura, para que a modelagem de uma nova parte do rosto não atrapalhe, deformando a etapa anterior. Antes que a massa fique completamente endurecida, faço os detalhes finais de cada camada, como por exemplo o formato do nariz e os relevos da sobrancelha. Você pode usar apenas um lápis como ferramenta de escultura, usando a base do lápis para fazer texturas mais achatadas ou cantos e usando a ponta para fazer os pequenos detalhes. Nessa etapa, apesar da cabeça ainda não estar coberta de massa, você já vai dando formato e a expressão do rosto. Com a parte de cima da cabeça já mais ou menos encaminhada, começo a encher de massa a parte inferior, dando o formato do queixo e do resto da mandíbula. Aproveito também para fazer duas bolinhas e já moldar as orelhas. Veja que primeiro fixo com cuidado as bordas para incorporar a massa da orelha no resto do crânio. E só depois vou com o lápis modelando os detalhes e dando o formato do lóbulo, e com as pontas dos dedos vou aumentando mais ou diminuindo a orelha, podendo deixá-la mais grossa ou mais fina. Quando a massa já estiver um pouco cascudinha, dou as primeiras camadas de látex. O látex vai servir como a pele da cabeça encolhida. Vou escurecendo as partes que precisam de profundidade, como o fundo dos olhos e o nariz. Durante a fase de modelagem havia feito duas bolinhas de massa, que seriam os olhos. Agora eu vou fazer a decoração dessas peças, preenchendo de preto a pupila e com vermelho preenchendo as veias profundas do olho, para dar um tom bem bizarro. No começo, os olhos ficam assim esbugalhados, mas a ideia é você fazer a pálpebra com látex por cima do olho. Por isso eu passo o látex por cima do globo ocular. Agora que essas camadas estão secas, eu começo a dar o tom da pele. Vou jogando a tinta e vocês podem ver que eu pinto por cima do olho também. Vou dando o tom. Um tom vermelho na boca. Com estilete, vou abrindo com cuidado a camada do olho. Vejam que agora eu vou abrindo e ela se torna realmente uma pálpebra. Aquele olho que antes era bem esbugalhado para fora, tem agora uma coisa em volta dele. Vou reforçando com látex
e começo a costurar. Desfio a corda de sisal, tirando apenas um filamento dela. Com uma agulha comum, eu começo a costurar as pálpebras. Como eu mostrei nos modelos, as cabeças encolhidas tinham os olhos e a boca costurados. Nesse eu vou optar por costurar apenas um olho. Depois, com a corda de sisal inteira, grossa, pego uma agulha daquelas de bordar e começo a costurar o lábio. Vou furando como se fosse uma pele mesmo. Faço um zigue-zague, mas não precisa ter uma ordem. Você faz uma coisa que pode ser caótica, a ideia é ela ficar bem agressiva. Agora é a fase de pôr os cabelos. Vejam que eu pego o barbante preto e vou desfiando ele. Começo a fixar com cola na cabeça. Vou passando camadinhas de cola branca e colando as camadas de cabelo. Você vai fazendo primeiras camadas principais que dão a estrutura da cabeleira. E depois você pega outras camadinhas e vai simplesmente preenchendo os buracos. Vejam que eu optei por deixar ele bem cabeludinho. Fui desfiando pedaços grandes do barbante, mas você pode fazer o penteado que você quiser. Para fazer a sobrancelha, eu corto a ponta do cabelo e vou colando da mesma forma que o resto. Agora eu tiro o excesso de fiapos da costura da boca, usando tesoura e dando uma queimadinha. Uso essas argolinhas de bijuteria para colocar um brinco. Furo com esse objeto pontudo e passo. E para finalizar e dar um aspecto mais bizarro, uso um lápis de maquiagem marrom e preto para dar profundidade, fazer parecer uma caveira mesmo, com olheiras no rosto. Finalizo com um pó compacto para dar uma uniformidade geral na pele. Com o tempo, o látex vai ressecando e pode ir se desfragmentando. O interessante é que essa cabecinha encolhida vai ganhando um aspecto cada vez mais bizarro com o passar do tempo. Aí tá a cabeça pronta do lado da que eu tinha feito antes, com outras técnicas e outros materiais.